Go Live. Bom, tá ao vivo no YouTube. Eu queria pedir para alguém que estiver vendo a gente aí ao vivo no YouTube, só que fizesse um comentário aí dizendo que tá ao vivo direito, porque eu acabei atrasando aqui a apresentação, peço desculpa para todo mundo, problemas que sempre acontecem. Vocês estão vendo gente online? Alguém tá? Não sei ainda se tá dando, então. Eu vou só esperar alguma confirmação de que a gente... Vendo. Tá vendo? A gente tá no YouTube online, ao vivo? Ah, então tá. Obrigada. Tá confirmado. Pessoal, boa noite. Eu sou a Ana, eu peço mil desculpas pelo atraso dessa live, a culpa é toda minha. Sempre acontece essas coisas, não sei porquê. A gente estava testando o microfone em outra página, estava tudo certo, e aí, de repente, na hora de começar, tudo desligou, tudo desconectou. Enfim, espero que dê para dar uma recompensada. A ideia é que a gente não prenda o tempo de vocês para sempre, a noite toda, mas vamos ver. A gente está aqui agora com a Mari Correia, ela está sendo apresentada lá no nosso site também, da mostra. Para quem não conhece, ela é uma documentarista, com uma produção linda, né, fácil de encontrar, no Instituto Catitu, no site do Instituto Catitu, que é onde está agora a maior parte do trabalho dela, e que ela fundou. E, bom, ela também co-dirigiu e trabalhou na ONG Navios nas Aldeias também. E uma das coisas mais legais e importantes aqui do atual trabalho dela, do atual projeto dela, é um trabalho de formação audiovisual nas aldeias, com que ela já trabalha desde 1992, e é um trabalho que ela tem se dedicado muito para as mulheres. Né? Então, assim, grande parte da produção e a produção mais atual e esses trabalhos de formação têm sido feitos mais com as mulheres nas aldeias, várias aldeias. Eu acho que ela depois pode falar um pouco para a gente. Enfim, a gente também vai contar com a participação da Patrícia Ferreira, ela deve entrar aqui daqui a pouco, a Itiapã, que é uma cineasta, um Guiá Guarani, e que está em uma outra live agora de educação. Então, a gente está tendo um congestionamento de lives, inclusive é isso, eu pedi aqui uma ajuda dos meninos da Ascuri, eles estão em outra live também, então está todo mundo bem à live, né? E a gente vai fazendo, assim, as nossas conexões e redes. E já agradecer a presença de todo mundo. Se vocês puderem ver a programação, eu acho que ela tá imperdível, tem coisas muito interessantes. E uma das coisas que está na programação são os filmes que foram trabalhados. E aí, a Itiapã entrou, mas também está sem o microfone conectado. Ela tem que conectar a câmera e o microfone. Mas, enfim, dentre esses filmes Machacali que a gente está na programação, tem dois deles que foram feitos durante eu acho que a primeira oficina audiovisual entre os Machacali, foi lá no Pradinho, em 2008, e tem dois filmes dessa época, né, que é o Caçando Capivara e o Acordar do Dia. E aí eu vou pedir para a Mari falar um pouquinho sobre como é que foi essa experiência dessa primeira oficina, e também gostaria de incluir que logo depois da oficina, assim que acabou essa primeira formação, eles fizeram o Tatacui, que também está na programação. E aí eu convido todo mundo a assistir. E, bom, para começar, Mari, boa noite. Eu queria, se você pudesse contar um pouco para a gente sobre como é que foi essa experiência lá, né? Você fez a primeira oficina de formação na aldeia dos Machacali. E foi uma coisa transformadora, porque eu comecei a trabalhar com eles logo em seguida e só se falava disso. Desde então, eles só queriam trabalhar com o cinema, eu acho. E eles sempre se lembram muito de você. Então, se você puder contar um pouco para a gente sobre como foi isso aí. Oi, boa tarde. Para mim também foi uma experiência transformadora. Foi em 2008, né, dentro de um projeto que foi encabeçado pela
pela Filmes de Quintal, né, e com a coordenação da Rosângela Detwini, que já trabalhava há muito tempo com eles, né, e o projeto tinha vários componentes, um deles era a formação audiovisual, tinha também a formação de mulheres fotógrafas, Machacali, que resultou também num projeto lindo, num trabalho lindo, né, e eu me lembro que, bem, enfim, que eu fui levada para lá, né, assim, foi um privilégio enorme, porque você chegar numa comunidade onde já tem pessoas tão incríveis trabalhando, né, com um trabalho tão denso e interessante como era o da Rosângela, lá foi uma entrada com chave de ouro, assim, né, e o primeiro desafio, né, quer dizer, em 2008 eu já fazia 10 anos que eu estava coordenando as oficinas de formação audiovisual do Vídeo nas Aldeias, né, e foi a primeira vez que eu cheguei numa comunidade onde praticamente ninguém falava português. E quem falava português falava muito pouco português. Então, rapidamente, tive que pensar, improvisar uma forma de fazer ali, de trabalhar, onde a língua, o português, não fosse fundamental, né? Porque tinha todo um processo ali de oficina que era, a gente praticava, né, aquela coisa do praticar e discutir sobre o que praticou, e isso vai reverberar naquilo que você vai praticar depois, enfim, né, e onde a comunidade toda vem assistir o material, a gente faz uma leitura conjunta desse material e tal. E aí todo mundo fala bastante, só que eu não conseguia não poderia me comunicar bem, né? Então, isso foi assim, de cara, a primeira coisa, assim, bom, vamos fazer tudo diferente, porque não vai acontecer desse jeito, né? E a outra coisa também que foi uma novidade é que, sem haver uma demanda da minha parte, tinha acho que era quase o mesmo número de mulheres que de homens, de rapazes e de moças, né? Que, em geral, era a maior dificuldade. Eu não conseguia... sempre convidava, né, as moças para fazer parte das oficinas e não vinha ninguém, nenhuma mulher. E ali já se apresentaram algumas mulheres. Então, foram, assim, né, de cara já dois eventos, né, que modificavam um pouco a forma das oficinas. E a comunidade do Pradinho estava chegando a eletricidade na semana que a gente chegou. Até então não tinha eletricidade. Então o contato deles com televisão, com audiovisual, também era bem restrito, né? Embora eles estivessem perto de cidade, claro, eles tinham contato, né? Conheciam, tinham um repertório e tal, mas não eram aquela coisa avassaladora que você acaba tendo quando chega a energia elétrica na comunidade, né? E chegou justamente quando a gente estava começando essa oficina. E então essa coisa de não usar a palavra, de não usar o blá blá blá, a conversa, foi uma coisa muito interessante, porque me colocava também numa posição de uma observadora, né? Eu observava muito mais do que intervia em alguns momentos, assim. Então eles trabalharam realmente como quiseram, né? E o que era interessante, assim, era que os rituais Machacali, eles acontecem cotidianamente, né, o tempo todo, e há uma sobreposição de rituais, né? Naquele momento eles estavam filmando, começaram a filmar um ritual e já entrou um segundo ritual no meio do primeiro ritual e tal. É uma vida, muito denso, é muito pleno, né? E aquela coisa deles, os Machacalis são inacreditáveis, né? Eles vivendo ali perto
da cidade com um nível de agressão, de discriminação, né? E há tanto tempo, né? Uma relação intercultural ali muito forte, muito antiga, e eles quase monolíngues, quer dizer, uma cultura com uma força, né, um pulsar incrível, né, que me lembra muito os Guarani nesse sentido, né, cercados de, de brancos por todos os lados e aquela cultura pulsante, vibrante, super forte, a língua super viva, né, e eu acho que foi uma das coisas, assim, uma das experiências mais transformadoras nessa atividade que eu tive, porque eu mais aprendi, na verdade, com eles do que ensinei, né? E havia uma garra, uma gana, uma vontade de se expressar ali pelo audiovisual incrível. E eles fizeram coisas incríveis, assim, né? Um dos filmes, que inclusive está na mostra, que é um filme que eu gosto muito, O Acordar do Dia, feito pelo Derli, era um retrato ali da convivência deles, né? Como é que chama? Com a cidade ali, esqueci o nome da cidadezinha que tinha ali do lado, que fica ali perto da aldeia deles, e era uma situação de muita discriminação, né? E quando eles chegaram de caminhão, que eles iam, acho que todo final de semana, eles iam vender seus produtos na feira da cidade, né? Quando eles chegaram na cidade de caminhão, com câmeras e varas e boom, não sei o que, foi a cidade ficou atônita, né? Porque essa coisa de câmera é coisa de televisão e tal. Como é que aquele pessoal, né, tá ali filmando e tal? Eu acho que ali teve um choque ali na visão deles sobre os Machacali, né? E eu gosto muito do resultado. Eu acho que os filmes são incríveis. E eu sei que depois você continuou, né, Ana? E eu não consegui continuar, porque a gente tentou vários financiamentos e eu queria muito trabalhar também com as mulheres, mas a gente não conseguiu. Não, eu fico ouvindo, eu queria muito ter participado das coisas nessa época, porque eu comecei a trabalhar com eles logo em seguida, era isso, assim, eles queriam saber só de filme, de câmera, de cinema, e até muito recentemente. Agora as coisas já estão mais, já não são aquela novidade enorme, né? Assim, eles continuam querendo a vaca, né? O boi que é para dar para os Yamichu, que são os encantados, que vão sempre lá cantar nas aldeias, mas também eles sempre querem filmador em computador, porque realmente assim a produção deles, né, não para. E uma coisa muito interessante, eu não sei se eu comentei isso com você já, mas eu acho que todas as vezes que eu fui lá fazer algum trabalho de oficina, sempre eles tinham que fazer um novo Caçando Capivara. Eles adoram, essa. Acho que, não sei, eles ficaram com isso. Assim, toda vez uma das coisas que é feita, uma das grandes coisas que é filmada é a caça à capivara. Então, acho até por isso a gente colocou o Caçando Capivara numa mesma sessão do filme do Pop Chu, que foi um dos mais recentes, no qual eles também fazem, assim, uma grande parte do filme é os homens caçando a capivara, assim, muito legal. É uma pena que a gente não conseguiu a participação, assim, de alguns deles que participaram dos filmes, né, da produção aqui na live, porque ia ter sido legal também conversar com eles, apesar realmente dessa dificuldade com a língua, né? Mas acho que, assim, poderia ser interessante. Eu não sei se a Patrícia vai conseguir entrar. Ela está com o mesmo problema da Cunhã, ela não está conseguindo ativar o microfone e a câmera, e ela está tentando aqui. Eu tô... É um problema com essa plataforma, então, né? Tô achando. Pois
porque já são 2 pessoas com o mesmo problema, e ela estava participando de outra live agora, mas ela parece que ela vai continuar tentando aqui, vai reiniciar. Mas, enfim, eu acho que a gente também tem muita coisa para conversar, de qualquer forma. Vamos conversar enquanto ela tenta. Ia ser muito bom ter ela aqui. Não, tomara que ela entre logo, porque ela também trabalhou com a Sueli Machacali. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu estava num trabalho assim de legenda, né, de imagens, de mapeamento de coisas que já tinham sido feitas, e foi isso que era impressionante, né, porque eles tinham, a Rosângela mesmo tinha um acervo gigantesco, e que eram coisas assim que eles filmavam, não sei, como se fosse para registrar, né? Ah, toma aqui a filmadora. Ah, tem filmadora? Tem. Então eles foram filmando dezenas, centenas de fitas e tudo. E aí, quando eu comecei a ver aquilo para mapear uma coisa e outra, foi que eu vi, né, a linguagem deles e o tanto que eles não estavam só registrando as coisas, né? É uma coisa muito impressionante e apaixonante. E eu comecei a trabalhar foi na Aldeia Verde, e na época Sueli e o Israel já estavam produzindo coisas, inclusive o Israel ele fez primeiro um filme do Tatacuí, e aí logo em seguida o Guigui fez esse filme do Tatacuí que está na mostra, e aí a gente colocou esse filme do Guigui, do Tatacuí Vila Nova, do Pradinho, e um filme mais recente do Israel Machacali, que também é do ritual do Tatacuí. Então, assim, eles ficaram trocando de Tatacuí, tiveram outros também, né? Também é um ritual que é muito filmado, mas é isso, não é assim, toda vez que tem o ritual Tatacuí, alguém vai filmar. Não é uma coisa dessas, né? O Tatacuí, ele vai várias vezes lá, assim como os outros, quando alguém tem saudades e tudo, mas de fato, eu falo assim, eles têm um interesse de montar um filme, de fazer um filme do Tatacuí, não é só filmar todos os rituais, né, que acontecem para registrar uma coisa assim. Então eles gostam mesmo de assistir, de compartilhar, e aí sempre o atual é melhor do que os anteriores, né, os outros estão errados. E tem alguém deles, tirando o casal Israel e Sueli, entre eles tem alguém que está editando? Não? Quando eu comecei a fazer as oficinas lá, eu não sei filmar, eu não tive a formação de câmera. Então, eu não tinha muito o que fazer, né? Eles já sabiam e, bom, vamos fazer e vamos ver o que sai daí. Mas eu estava já há um tempo experimentando essa coisa da edição. E aí isso foi uma das coisas que eu percebi, assim, né? Eles filmavam sem parar. Algumas pessoas, como o João Duro, já filmava editando, né? Mas fora isso também foi uma experiência desde quando eu comecei com eles de ver como que essa edição seria feita. É muito difícil, né, Mari, fazer de fato uma formação nesse sentido de montagem, de edição, do uso do software, porque desde aprender inglês, assim, até é uma coisa que tem que ser exaustiva, né? Demora para a pessoa pegar, logo se esquece. Teve alguns momentos, assim, que eu lembro que eu trabalhei com o Ismail, que fez um filme que chama... esqueci o nome agora. Os Yamichu dão banho nos meninos, os Yamichu batizam as crianças, é um nome assim. Agora a Patrícia entrou. Eu fiz oficina com o Marilton e com o Ismail em 2012, e eu me lembro que era assim, eles tinham 2 computadores e eu tinha o meu, a gente abriu o Final Cut. Ei, Patri, boa noite. Muito linda. Seja bem-vinda. Tá funcionando seu microfone? Dá uma carregadinha. Bom, mas é isso, assim, eu me lembro disso, de eu falar qualquer coisa com eles, assim, olha, gente, aqui é a timeline, e quando eu olhava para o lado, ele já, assim, tava cortando, já colocando coisa em cima da outra, e aí eu reparei várias coisas, do tipo, tinha gente que falava... Maria. Patrick.
os indígenas não gostam de botar trilha sonora em filme. Falou, os indígenas, é muita gente, né? Um dia desse, o marido me perguntou, como é que faço para botar música? É assim, pronto, a partir daí, tudo ele queria experimentar, colocar uma música, colocar um som. Então, assim, as pessoas com quem eu trabalhei sempre se mostraram muito curiosas. Eu não sei de algum realmente hoje domine o software de edição. Né, que tenha toda essa autonomia, assim, de pegar o material e enfim, fazer a coisa totalmente autônoma, acho que por causa disso, acho que pela dificuldade de formação. Mas, enfim, tem algumas pessoas que já conhecem um pouco, entre elas o próprio Israel, né, o Marilton, o Natalino Machacali, ele se dedicou muito, querendo ou não, eu passei o ano de 2017 inteiro lá, e ele ficou todos os dias querendo aprender. O Alexandre Machacali também, filho de Israel, ele também tem muita manha. E eu aí, me lembro... Desculpa. Não, é isso. Com as mulheres um pouco menos, um pouco mais difícil. Eu me lembro quando a gente foi, porque a gente fez a oficina lá, ficamos lá, acho que foi um mês, não me lembro bem. E depois eu voltei para fazer oficina de edição, né? A gente, na época, na aldeia, a gente só gravou, né? Foram vários rituais, foi a história da caçada da capivara, a ida para, como é que chama? Batira, né? Batinga, na Bahia, cidade da Bahia. Bem na fronteira, né? Bahia, Minas. E aí, quando eu voltei, aí foi em Belo Horizonte e nós fomos editar lá. E eu me lembro, era o Marilton que estava mais na edição. Eu me lembro de uma vez eu estava editando com ele, aí a Rosângela me chamou, eles estavam no quarto gravando, eles próprios tocando música, gravando música, então eles estavam em outras, assim, eles não estavam nem um pouco afim daquela coisa exaustiva da edição, né? E era o Marilton, justamente, o Derli também, que tinham mais interesse, assim, mas de fato a edição leva bem mais tempo e tem toda essa coisa da língua, né, que é um empecilho mesmo. A coisa da língua realmente, para mim, sempre foi inclusive era um fator que sempre me distanciou um pouco das mulheres, porque eu acho que elas entendem muito bem o português, mas elas falam mais a própria língua, então eu não conseguia muito entrar, né? Eu participava de momentos que não envolvessem tanto essa troca de coisa, né? De informação pela linguagem, enfim, a gente saía, brincava e tudo, mas eu não conseguia muito me aproximar por causa da língua. E depois foi que eu comecei a entender, assim, né? Por que era tão difícil me aproximar das mulheres. Então, assim, várias vezes eu fui fazer alguma coisa de oficina. E aí, no primeiro dia, também tem muito isso, a gente acha que sabe como que é a organização ali, como é que, né, e eu chegava lá e falava, não, então vai ter oficina aqui e tantos alunos aqui, quem vão ser os 15 alunos? Mas aí, daquela vez, não era para ter sido assim, porque aquela vez alguém dizia, não, mas você não fez oficina para as mulheres. Eu falava, mas eu não sabia que tinha que fazer uma coisa. Não, você tem que falar que tem que ter tantas mulheres. Enfim, também eu apanhei muito e ainda, né, ainda apanharia muito, ainda não vou dizer que eu entendo mesmo como é que funciona essa negociação entre eles. Da última vez eu consegui trabalhar um pouco com Santinha Machacali, que é companheira do Marilton, e Juninha. A Juninha, ela também participou dessa oficina com você, e ela é danada. Ela é ótima, né? tinha. Elas são muito ligadas, muito sensíveis, e elas têm uma coisa que é, assim, iniciativa, né, são super criativas, mas aí tem essa coisa, né, Mari, tem que cuidar dos filhos, tem a mãe, tem o pai, tem a família, e é um pouco mais difícil, assim, de ficar realmente o dia inteiro ali se dedicando para isso. Tem esse fator muito forte.
É uma pena que a Sueli não esteja aqui, e a própria Pátria que trabalhou com ela agora, não sei se ela não conseguiu entrar de novo. Aí Uma hora entrou. entrou o rosto, depois entrou o som e agora não entrou mais nada. Cadê ela? Aqui, vou entrar. Porque eu queria saber da Pátria. Ela participou também de um trabalho lá na Aldeia Verde, ela é amiga da Sueli. E, Pátria, Apareceu. Oi, querida. tudo Oi, certo? consegui. Que bom te ver. Tudo bem? E esse Bom congestionamento, uma te ver live depois também. da outra, Patrícia? Você tem uma live toda hora. Ainda está acontecendo, mas tudo bem. Já fiz a minha parte. Você teve que dar uma saidinha lá. Ô, Pátria, a gente Sim. está falando aqui sobre várias coisas, né? Lá com os Machacali, como é que é a produção dos filmes, a formação. Eu não sei se você sabe, mas a Mari, ela foi uma pessoa que participou e que deu as primeiras oficinas lá, só que foi no Pradinho, não foi com a Sueli, não, em 2008, lá com os Machacali. E você é amiga da Sueli Machacali, né? Ela não pôde participar aqui da live, mas a gente pode contar aqui com a sua presença, tem esse privilégio, e aí se você puder contar um pouco, né? Você foi lá, como é que foi esse encontro? Vocês também filmaram, você participou da produção desse filme novo dela? Como é que foi? Conta pra gente. Uhum. Boa tarde, Mari, Ana, que bom estar com vocês. Que bom saber que vocês estão bem também nesse momento. E fico muito feliz por esse convite, né? Falar um pouco da relação que eu tenho com a Sueli, que eu gosto muito, né? Como pessoa e o trabalho dela. E muito honrada de poder, de alguma forma, representar ela, né? Como mulher também. E, bom, para falar um pouco do trabalho dela e um pouquinho da convivência que eu tive, né, na aldeia dela, na época, agora acho que ela se mudou, né, para outra aldeia. E nesse momento, quando eu fui para participar dessa oficina, né, na aldeia, eu pude acompanhar um pouco o processo dela, né, com as mulheres, né, com os parentes dela, né. Foi um trabalho muito, muito bonito e ao mesmo tempo para mim era uma coisa nova, né, porque eu nunca tinha ido para uma aldeia diferente, né, diferente de etnia. Na verdade, é a primeira vez que eu fui e como eu conhecia já a Sueli bastante tempo, não convivendo bastante, mas sempre via ela nos festivais e a gente podia conversar um pouco do sonho dela de fazer o filme dela, né? Porque os trabalhos eram realizados sempre com Israel, né, que é o companheiro dela, mas também ela tinha um sonho assim de realizar o filme dela com as mulheres e sempre tive acompanhei esse sonho dela, né? Então eu fico muito feliz que ela tenha realizado esse sonho, né? Eu acho que para nós, né, eu pensando aqui como uma mulher indígena, questão de espiritualidade, mostrar esse lado, né, das mulheres, eu acho muito importante. Então, que bom que ela fez esse trabalho, né, tão lindo, que mostrar um pouco o nosso lado, né, como mulher indígena e através de outras mulheres, né, da aldeia, e que bom
essas mulheres, né, dessa aldeia estavam muito dispostas, né, a trabalhar com a Sueli nesse momento. Eu vi a interação delas, né, muitas eu não consegui conversar pessoalmente, mas através da Sueli eu pude conversar um pouquinho, né, com as mulheres, principalmente porque as mulheres são mais eu me identifiquei muito, né, com as mulheres de lá, porque é mais ou menos isso também acontece na aldeia Guarani, que são mais tímidas, né, já por natureza mesmo. Então, a gente tem uma resistência, assim, com as pessoas novas que chegam, né. Então, não foi diferente, assim, uma porque eu tive dificuldade, porque as mulheres não falavam muito português, né? E que também eu acho que isso também não é o mais importante, né? Falar em português. Então eu pude acompanhar através do olhar, né? De ficar perto, de ver o trabalho delas, né? Com a costura de roupas, a delicadeza delas, né? Tanto com, com, com filmes que ela estava fazendo, né? As imagens, a delicadeza das imagens, quanto a costura, né? Então, é muito lindo ver de perto essa realização, né, dela. E por mais que seja dela também, de uma mulher, né, cineasta mulher, tinha bastante apoio, né, dos homens, né, então eu acho isso muito interessante também, por mais que seja um trabalho, né, da mulher, tinha bastante parceiros, né, fazendo o trabalho, a organização, né, do ritual, tudo isso, então eu convivi esse ritual com ela, então fico muito grata por isso, por esse momento, né? E eu gostaria muito, assim, de repetir esse momento, mas eu sei que o trabalho dela, né, da Sueli, foi muito, muito importante para todas nós, né, tanto para a gente como realizadoras, né, o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer, né, como cineasta, por mais que às vezes isso fazer um cinema, fazer um documentário é muito complicado, tanto, né, na realização dos para os indígenas em geral. Então imagina para uma mulher, né, que é muito mais complicado, mas a gente consegue fazer. Então é isso, assim, adorei, né, de tudo o processo dela, né? A conversa, tanto o modo dela conversar com as pessoas de lá, a intimidade que ela tem com a câmera, né? Então, muito, muito bom trabalhar com ela, assim, a- o jeito dela, né? O jeito dela trabalhar. Então, é isso. Sou muito suspeita a falar tão bem da Sueli, porque eu amo a Sueli, gosto muito dela, do marido, de Israel, né, que eles que me acolheram na casa deles, então foi muito bom. Obrigada, Patri. Que bom ouvir você falando. O filme, inclusive, gente, também está na programação da mostra. Ele chama Yami Rei e está na seção Ana Caô, com Mulheres Fortes. Acho que é a última sessão. Recomendo para todo mundo. Não sei, eu queria conversar um pouco com vocês, porque vocês duas já trabalham com cinema há muito tempo, né? E eu não sei se vocês percebem, ou se acham que as coisas estão começando a mudar para esse lado, né? Eu não sei se
acho que há uns anos atrás não era tão, era bem mais difícil, né? Ou pelo menos a gente via muito menos trabalhos com mulheres. Acho que algumas iniciativas, inclusive da Mari e da Patri, né, que insistiram e que continuaram produzindo e trabalhando, foram muito importantes para hoje a gente ter várias realizadoras mulheres. E eu estou vendo, a Patri está cheia de live, mas ela está cheia de live nisso também, com muitas cineastas mulheres, realizadoras mulheres. Eu não sei se isso era assim antes, tem um vídeo aqui desse trabalho da Mari também com realizadoras no Xingu. Eu não sei, Mari, você quer falar um pouco e depois eu mostro esse vídeo ou eu mostro o vídeo aqui direto? Entrou alguém aqui no campo. É teu filho? São meu sobrinho. Eu não sei, eu acho que a gente podia passar. O que você acha? E depois a gente conversa? Pode ser. Eu vou compartilhar a tela aqui. Só um segundinho. Uns 6 minutos, eu acho, né? É curtinho. Só um segundo. Gente, enquanto eu carrego aqui o vídeo para compartilhar a tela, eu já queria aproveitar e agradecer aqui a participação da Larice e do Guilherme, que tiveram com a gente até agora, fazendo essa tradução, né, para Libras, para a gente deixar a coisa um pouco mais acessível. Obrigada a vocês dois, viu, gente? Obrigada mesmo. Eles são do Educa Libras. Tá carregando aqui, viu? Esse vídeo é do começo do trabalho, né? Foi a primeira, foi a segunda oficina que a gente fez, ou foi a primeira? Foi a primeira oficina que a gente fez com as mulheres lá no Xingu, era o começo do Instituto Catitu, e essa foi um registro dessa primeira experiência, né? Com algumas falas delas e a gente conseguiu, isso depois eu posso falar como é que foi, mas a gente queria juntar mulheres de várias idades, né? A gente não queria trabalhar só com jovens. E queria desmistificar um pouco essa história de que quem faz filme é só jovem, né? Porque os grandes contadores de história, as pessoas que realmente conhecem muito as histórias, né? E as narrativas indígenas muitas vezes são os mais velhos e a gente nunca vê eles atrás das câmeras, enfim, eles estão sempre dando depoimentos e tal, e eu acho que é legal tê-los também ali nas decisões, na parte de realização e tal, e essa foi um trabalho que eu já quis começar com as mulheres assim, trazendo as mais velhas para o grupo, como cineastas também. Está carregando ainda? Já foi. Eu vou colocar aqui. Esse vídeo ele mostra esse evento e a Sueli Machacali também participou. Tem uma hora que... Foi, exato. Vou colocar lá, então. Orang jalan ke arah juga nih. Ini nggak udah kayak Ada jalan juga, ada. Angin ada kita apa? Jadi yang mana yang tips? Di mana itu tuh? Di mana di mana itu? Touch.
É bonito, né? Tá. Perguntando para orang yang tadi para negara nanti. Orang yang tadi para negara. Kosmara. Của em đó nha nó. Hmm. Của em đó. Hmm. Ấy tự cậu đâu. Jadi gì enggak? Hmm. Kamu sudah kira kayaknya. Kayaknya. Ya, itu ya tự cậu được cái mình tiếp. Ya aku yang air di kawai itu. Ajuri kesagaan. Mana pak ya. Nanda aku yang nanwara watama. Mesti ku ami apa ya dan pakaian nane pak sih. Monok. Não foi isso também. Meu nome é Nafi Poticão. Faz 12 anos que estou trabalhando. Eu comecei a trabalhar porque eu me interessei, eu gostei. Na época a câmera era VHS, uma grandona, então eu tinha que carregar no ombro. Eles falavam que eu sou mulher, né? Que eu não sabia filmar bem, que não ia conseguir. Falavam para mim, quando eu chegava lá, eles falavam, ela não sabe filmar. Eu falei, tudo bem. Aí filmava só de longe. Mas agora não. Agora eu chego, entrevisto as mulheres. As mulheres são mais ligadas na Tuiú, né? Nesses dias eu queria filmar as mulheres e buscar fruta de jatobá, né? Para você agora... não, tem que ser na Tuiú mesmo. Aí eu falei, somos igual, não, você é homem, tem que ser na Tuiú. Para ne pa kia o to komare. Me mi ora ma piara mau. To ko mama mura wo mono me kuya mono umpa. Não, para. Tá querendo. Olha pra ver, ela passou. Ah, muito bom, hein? Muito bom. Olha lá. Outra que aquela. Ai, naquela. Era uma ideia que você já tinha ou não? Não, nem pensava ainda nessas coisas, né? Agora eu tô pensando como que a gente vou fazer filme para digitar, como que pode fazer, não? Então tudo isso eu não estou pensando como que a gente vai levar esse trabalho. Se tem jeito de as mulheres têm que estudar mais para aprender mais essas coisas. Só. Kiko yane yare kawai yane mori paga kiko na O meu sonho era ser cinegrafista mesmo. Eu acho que hoje eu consegui realizar meu sonho e espero que eu consiga levar o meu trabalho para frente.
Estava travando, né? Estava travando, eu não conseguia ver aqui. Estava travando bastante. Eu não sei como é que eu faço para colocar os links aqui na conversa pública para passar para vocês, se vocês quiserem assistir, porque estava difícil. Oi? Pode ser aqui no comentários, aqui no comments. Eu não sei. Eu vi, mas eu não sei como é que faz para colocar comentário. Eu só consigo ler. Eu passo para vocês e você coloca. Tá bom. Porque aí esse filme, esse pequeno clipe que conta um pouco desse trabalho, que mostra um pouco desse trabalho, é legal porque a gente vê quem são, né? A gente fica falando das mulheres, as mulheres são mulheres com nome, sobrenome, estão lá fazendo as coisas, é legal ver quem é, né? E a Cunha Sagué, que deveria estar aqui conosco, né? Ela não conseguiu colocar vídeo e áudio para participar da live. Ela começou ali também, né? E ela começou como atriz. Na verdade, o trabalho começou lá no Xingu, onde eu trabalho já há muito tempo, ali que foi o início do meu trabalho audiovisual com povos indígenas, né, em 92. Então, uma longa história, uma longa relação, e durante muito tempo, durante os 10 anos, né, que eu co-dirigi o Vídeo nas Aldeias, eu tentei trazer mulheres, né, para fazer parte do projeto, como realizadoras e tal. Então, toda oficina que eu participava, que eu coordenava, sempre tinha, na chegada, uma conversa geral, e eu sempre colocava, olha, tem lugar para as mulheres e participarem e tal. E as respostas eram sempre dos homens, né? Em geral, as mulheres não falavam também português, então era sempre uma coisa meio enviesada, né? Meio indireta a conversa. Não, mas elas não falam português, não, mas elas estão muito ocupadas. Enfim, né? Tinha uma série de justificativas para que elas não participassem. E a única nessa época que conseguiu desbravar esses obstáculos foi a Natuyu, que era uma menina na época de 13 anos de idade. 13 anos de idade, né? E ela estava travada a imagem, mas a voz que a gente ouve é ela contando como foi o começo, era uma câmera SVHS e tal, não sei o quê. E ela foi a única durante muito tempo, né? E eu me perguntava sempre como é que seria possível, quer dizer, como fazer para que elas viessem, né? Que estratégia, que forma era essa de conseguir captá-las, né? Trazê-las para o projeto. E quando eu saí do Vídeo nas Aldeias e criei o Instituto Catitu, 10 anos depois, o desafio era esse, né? O trabalho, eu queria realmente fazer um trabalho com as mulheres indígenas, e a gente pensou, então, num formato de oficina só para mulheres. Eu falei, quem sabe, embora já tivesse ocorrido, né, oficina com as Machacali, que algumas mulheres tinham participado e tal, foi a única experiência onde as mulheres também vieram, né? E aí eu pensei nisso, eu falei assim, bom, vamos tentar fazer, quem sabe num ambiente onde só tenham mulheres, elas se sintam mais à vontade, porque quando tinha os homens juntos, né, os homens tomam a frente da coisa, eles é que lideram, eles é que falam, e elas sempre ficam um pouco na retaguarda, né? E aí, eu falei, quem sabe num ambiente só de mulheres a gente consiga desenvolver um trabalho com elas, e elas
fiquem mais à vontade para assumir esse papel aí, né? E, por outro lado, também tinha essa minha vontade, já de um tempo, de pensar o audiovisual não como só uma ferramenta da juventude, nas mãos da juventude. Eu queria que os mais velhos e as mais velhas entrassem também, pegassem na câmera, ou que não pegassem na câmera, mas que pudessem dirigir, os jovens, né, com as câmeras e tal. E então, quando a gente fez a primeira oficina, fui fazê-la numa comunidade, no Guarujá, onde eu fiz o meu primeiro filme, né? Eu fiz de 92 a 96. Eram pessoas que eu conhecia muito bem, com quem eu tinha convivido, que tinham confiança em mim, que conheciam o meu trabalho. Então, a liderança mulher, a Vició, que era a mulher do cacique, era uma pessoa que queria muito esse trabalho, né, que me chamou para fazer esse trabalho com ela, me convidou para trabalhar com ela na aldeia dela. Então, tinha um ambiente propício. E o que foi incrível foi que quando a gente marcamos a data, convidamos outras mulheres do Xingu para participar. Quando a gente chega lá, eu descubro que praticamente todos os homens tinham saído da aldeia para uma viagem, uma expedição, era numa aldeia Cauaieté, né, o povo Cauaieté, que, como outros povos ali do Médio e do Baixo Xingu, foram trazidos pelos irmãos Vilas Boas, eles são de outra região, então eles estavam fazendo uma expedição que era muito importante para o povo, que era visitar os territórios da onde eles vinham, né, as suas famílias. Então, assim, tinha saído praticamente todo mundo, era uma aldeia praticamente de mulheres. Então, foi incrível o ambiente, porque realmente elas estavam muito soltas, né, muito sem marido para cuidar, e então era a cidade, era a aldeia das mulheres. Foi uma coincidência incrível, e foi muito bom para a gente conseguir ficar o dia inteiro juntas e tal. E eu levei comigo a Tata Amaral, a cineasta paulista, né? E foi incrível trabalhar com a Tata, porque ela propôs um começo de trabalho da gente fazer uma roda de conversa e contação de história, né? E isso rendeu muito, assim, inclusive, nessa época eu já trabalhava lá no Xingu há, sei lá, mais de 10 anos, uns 15 anos, mais ou menos, e eu descobri coisas que eu não sabia, né, por exemplo, elas começaram a contar, cada uma contando uma história e tal, eu fiquei surpresa de conhecer histórias de violência, de ciúme ferrenho, assim, de muito boicote em relação a elas e tal, que não era uma coisa visível, não era uma coisa assim que você chega na aldeia e que você vê essa relação acontecendo, né? Ela é muito, muito sutil, e eu não presenciava isso, eu não via isso. E aí você começa a descobrir as histórias, né, das mulheres, como é que elas vivem, por exemplo, o casamento com as sócias, né, como diz a Vició, quando o marido tem mais de uma esposa, né? Como é que é essa convivência, né? Quer dizer, cada história é uma história, cada mulher tem a sua própria história e tal, mas foi incrível chegar nessas conversas, né? Ouvi-las contando das suas próprias experiências, e aí tinham mulheres de 16, 17 anos até mulheres de 70 anos. Então, assim, abraçam várias gerações mesmo, né? Uma delas, inclusive, contou, né, contando as histórias e tal, que ela resolveu contar a história do assassinato da mãe dela pelo padrasto que ela presenciou, né? Então, são histórias muito, muito fortes, né? Muito... que não se contam assim, né, num ambiente qualquer. Então, realmente foi incrível ter feito esse trabalho, começado esse trabalho desse jeito, né, e aí, depois dessa contação de história toda, é que a gente começou a pegar em equipamento, e aí elas decidiram contar, a gente perguntou se elas queriam uma ficção, enfim, o que elas queriam, um documentário, o que elas queriam retratar, o que elas queriam filmar, né, se era uma coisa cada uma, se elas queriam fazer uma coisa coletiva e tal, e elas
a Vició sugeriu uma história Kawaiete, do macaco e da cutia, e que foi muito interessante também, porque também era uma história, o que a gente estava fazendo ali era uma transgressão, né, e das mulheres, né, se apropriando ali de uma ferramenta que era considerada uma ferramenta masculina, né, só homens pegavam em câmera, né, embora ali na aldeia não tivesse nenhum homem que tivesse pegado em câmera, mas era uma coisa que elas tinham muita vontade, mas que não ousavam sequer pedir, né, sequer imaginar que era possível. E é só porque eu trabalhava muito tempo lá que eu realmente percebi, né, essa vontade, esse desejo reprimido aí de também experimentar o audiovisual, né, a linguagem audiovisual. E aí elas escolheram uma história, a história da cutia de macaco, um casal de cutias, e a cutia trai o marido com o macaco e tem um filho com ele e tal. Então, você imagina, né, uma oficina só de mulheres, os homens tinham ido embora da aldeia e elas resolvem fazer essa história. Foi incrível. E todas, aí cada uma assumiu um papel, né, na equipe, elas foram escolhendo os papéis, e a Natuyu, que era essa menina, né, que tinha sido essa menina, que foi a primeira menina, a moça a filmar, eu levei-a como professora, né, como instrutora também. E ela era a instrutora, né? Ela que ensinava a câmera, ela que... E foi muito legal, assim. E a Cunhã Sagué foi a cutia, escolhida pela sogra, né, que era a Vició. E ela fez, então, o papel da cutia. E depois disso, quando a gente terminou essa fase aí, essas filmagens todas, a Tata foi embora e eu fiquei com elas ainda mais 15 dias, e aí elas quiseram trabalhar com receitas Kawaiete, culinária Kawaiete, que é incrível, riquíssima, assim, né? É um povo realmente com um conhecimento de roça incrível, né? Eles têm conhecem mais, por exemplo, 40 espécies de amendoim, né? Então, assim, eles têm uma rica agricultura e uma culinária incrível também. E as mulheres são muito orgulhosas desse saber todo, né? Que elas têm, esse conhecimento, essa prática toda. E elas, então, a gente começou a trabalhar com essas receitas. Quando os homens chegaram, inclusive o marido da Cunhã Sagué, ela já estava lá filmando, participando, então era um pouco tarde para impedir ou para dizer, não quero que você vá, né? Ele chegou lá já com a coisa acontecendo. E assim foi, né? E a Cunhã, depois dessa experiência, ela descobriu que ela estava grávida mesmo, né? Porque ela faz o papel de uma grávida, a gente criou elas, né, criaram uma barriga falsa para ela e tal, mas de fato ela estava grávida, né? E aí, alguns meses depois, ela me liga, ela tinha ido para a cidade para fazer o pré-natal, e ela me liga para saber quando seria a próxima oficina. Aí eu fiz uma previsão lá, eu acho que vai ser em dezembro, vai dar para a gente ir e tal. Aí ela parou, ficou pensando, acho que ela estava contando os meses, ela falou assim, pois é, meu filho já vai ter nascido, ele vai estar com 1 mês, e eu tô dentro, eu vou participar, eu quero a minha vaga. Aí, quando a gente voltou, a Cunhã estava com o nenê muito pequeno, o segundo filho dela. E ela, quem era? Eu não lembro se era a irmã ou a cunhada dela, que ficava com o nenê próximo, né, porque mamava, eles mamam quando eles querem, e ela participava, e o nenê mamava, e ela devolvia, pegava a câmera, trocava pelo nenê e tal, e tudo ia muito bem, né? Então, toda aquela história que que eu ouvia há 15 anos, que as mulheres não podiam filmar porque elas não tinham tempo, porque elas tinham filho, porque elas não falavam a língua, porque aquilo tudo desmoronou na primeira oficina, né? Quando elas querem e quando elas têm apoio, né? Elas conseguem fazer, né? Só que a gente tem que criar o ambiente certo para isso, né? As mulheres, por exemplo, quando elas viajam, quando elas vão participar de alguma coisa fora
da comunidade dela, que elas têm criança pequena, se você não leva em consideração isso, que você vai ter que também trazer uma pessoa para vir junto, para poder cuidar, e tá, que linda. Falando aqui de criança, né? Ei! Se você não pensa, né, nessa coisa de gênero mesmo, como é que você cria condições para as mulheres poderem participar desse tipo e de outros tipos de atividade, né? Você tem que pensar nisso, nessa infraestrutura, como que você traz uma pessoa que vem para ajudar nos cuidados da criança e tal, e aí rola, né? Eu estou falando de uma situação muito especial, que são as mulheres de comunidade mesmo e tal. É diferente, né, de mulheres. Não que não seja difícil, mas é diferente, são de realidades diferentes em relação, por exemplo, a mulheres indígenas que vivem em cidade e tal, né? Embora também seja bastante, bastante difícil. Mas aquele discurso todo de que não pode porque é impossível, na verdade não era o discurso delas, né? Não era o que elas realmente pensavam, né? Cai comigo de novo, ela aparece com o neném, o menino e tal, depois ela aparece. Patrícia, deixa a gente ver. Cara de Cadê você, mulher? Mas realmente, Mara, essas justificativas aí, normalmente, às vezes que eu escutei, não foi das próprias mulheres mesmo, não. Foi dos pais, dos maridos, sempre deles. Eu sei que a Patrícia é muito parceira, né, do marido dela, como é que ele chama? Daniel? Não, Ariel. Fizeram vários filmes juntos, né? Como é que é isso, Patrícia? Conta pra gente como é que é trabalhar em parceria com o marido. Não foge, não, volta. Volta aqui. A Sueli também trabalha com o marido, né? Conta. É um trabalho, como que eu vou descrever esse parceria? Mas, no geral, é um trabalho legal, né? Porque conseguimos lidar com esse trabalho, né? Porque ambos gostamos muito desse trabalho, né? Porque é um trabalho muito gostoso de fazer. Claro que existe, né, como é que eu vou dizer, esse trabalho entre marido e mulher, né? Às vezes a gente briga no meio de gravações porque não fiz o som certo, ou porque o Ariel apareceu nas minhas câmeras, ou eu apareço, essas coisas, né? Mas, no geral, é um trabalho muito gostoso, porque você, para mim, né, porque eu consigo realizar esses trabalhos, não somente aqui na nossa aldeia, né? Maior parte a gente sai da aldeia, né, para ir para outras aldeias, principalmente com a Tava, né, que é um trabalho do coletivo. E nesse trabalho a gente viajou bastante lugares, né, na Argentina também. E nesse momento de trabalho a gente foca muito no trabalho, né? E o Ariel é um parceiro muito legal, porque ele consegue se relacionar muito com as pessoas mais velhas, né? Então, ele sempre está na frente, assim, para a gente levar esse trabalho. Então, e eu com as mulheres, né? Às vezes que a gente vai numa aldeia que a gente não conhece, é uma dupla que a gente consegue trabalhar muito bem em ambos dos dois lados, né? Tanto para a gente conversar com as pessoas, né? Que a gente nunca viu na vida,
né? Mas que eu, como mulher, eu consigo acessar um determinado lugar, e ele, como homem, né, que ele consegue. Então, é um trabalho que se complementa muito bem. E então é isso, assim, o trabalho em geral é dessa forma que conseguimos lidar até agora, né? Enfim, mas o que mais que eu posso falar desse parceria? É, não sei. São várias? Mas, Eu vejo. em geral, são várias, porque, em geral, né, na verdade, essa parceria, trabalho junto mesmo é quando a gente filma, né? A gente sai para fazer filmagens. Aí o resto é tudo separado. Por exemplo, para edição, para tradução, geralmente é separado, porque às vezes a gente sai da nossa aldeia, como a gente não tem equipamentos, né, para finalização, muitas vezes o Ariel ou eu saio, né, da minha aldeia para a gente poder ir no lugar, principalmente ir pro sede, né, do vídeo nas aldeias, e então a gente trabalhamos dessa forma, meio na hora de filmar, a gente fica junto, né, trabalhamos junto, e na finalização, muitas vezes, né, tem que sair da nossa da aldeia. Então, é meio isso, e também para apresentação do filme, né, quando a gente vai para apresentar o filme, muitas vezes vai só um, né? Então, o trabalho é bem assim, separado, digamos assim, mas sempre trabalhando junto, né? De acordo com quem vai, quem que fica, né? Então, eu sempre fico um pouco mais por questões de trabalho na escola que eu tenho, né? Que às vezes não é possível. Então, é isso, assim, trabalho, conseguimos separar muito bem da vida pessoal, né, do trabalho com audiovisual. Que bom, eu realmente agradeço, né, por ter essa possibilidade, porque muitas vezes, por ser mulher, muitos falam que é muito mais difícil, e eu acho que deve ser mesmo, mas eu, como É, quando eu gosto de fazer algumas coisas, eu faço, então, e desde pequena eu acho que, como sempre falo, né, que a minha avó sempre não distinguia essa impossibilidade de fazer certas coisas por ser mulher, né? Sempre fazíamos, né? Todo mundo fazia, né? Tanto meninos como meninas. Eu convivi bastante com meus primos, então eu sabia né? Que não existe essa separação de fazer só o trabalho de só as mulheres, ou as mulheres não podem fazer certas coisas porque é mulher e tal, mas que, por exemplo, o básico, né, do trabalho doméstico, por exemplo, tanto menina quanto meninos a gente fazíamos esse trabalho, né? Como lavar roupas, lavar o prato, limpar a casa, o pátio, né? Então, eu acho que eu cresci dessa forma, então para mim ficou mais fácil, né, lidar com esse trabalho. Não vi nenhuma dificuldade, e a partir do momento que eu comecei a sair, né, por conta da apresentação dos filmes, é que eu consegui pensar um pouco mais, porque até então eu não via essa diferença. Eu, como mulher aqui, estava na aldeia e fazia as coisas sem pensar muito que eu sou a mulher, né? E a partir do momento que eu saio, as pessoas começam a perguntar como é a vida de cineasta
mulher, né? Então isso me fez pensar como que na cidade são separadas essa questão de ser mulher, de ser homem, né? Então eu acho que aqui não sinto essa diferença, né? Não sei, talvez para mim, porque para mim é mais fácil trabalhar, né? Talvez para outras mulheres seja mais difícil, não sei, ou para talvez, mas eu nunca tive esse atrito, né, principalmente com Ariel, com as pessoas daqui da aldeia, né, por ser mulher cineasta. É isso. Ai, Pátria, é tão gostoso escutar você falando. Nossa, obrigada demais pela sua contribuição. Os filmes, você tem vários filmes. Tem um filme que eu quero ver a versão longa dele, que é aquele filme das mulheres da sua vida. Aquele filme ali. Quero ver a versão longa. Mas agora os seus filmes todos estão bem sendo, né, sobre as mulheres da sua vida. Tem vários filmes agora sobre as mulheres da sua vida. Estou gostando muito de ver sua produção. E para quem não tiver visto também, eu recomendo ficar de olho aí na Patrícia. E, Tiapa, qual está seu nome, Patrícia, no Instagram? Porque sempre está saindo nos festivais, nas mostras. Como é que é seu Instagram? No Instagram? Tá marcado. Itiapã mesmo. Bom, é isso. Eu recomendo demais os filmes da Pátria Ferreira, da Itiapã. E os do Instituto Catitu estão lá, né, Mari? Tanto no Vimeo, pelo site da Prachá também, né? Exato. Olha lá. A gente tem esse trabalho, Patrícia, que eu comecei a fazer lá no Xingu, e depois foi crescendo para outros lugares. Eu cheguei num momento assim que eu achava mais importante o processo, o que esse processo de se apropriar dessa linguagem, dessa ferramenta, o que isso significava para as mulheres e as transformações que isso podia trazer na vida delas, do que no produto, no filme mesmo, sabe? Porque fazendo as oficinas, estando lá, fazendo essas oficinas mais longas que a gente costuma fazer e tal, você percebe, por exemplo, nessa experiência, não sei se você estava ouvindo, mas essa experiência que a gente fez elas fizeram o curta-metragem, que foi a primeira experiência de um grupo grande de mulheres, eram umas 20 mulheres, de idades diferentes, tinha uma mulher de 70 anos, né? A diretora tinha 60, já era uma bisavó, e foi um momento assim, sabe, onde a gente se divertia muito, né? Você está falando, é muito gostoso fazer, de fato é muito gostoso mesmo, né? E a gente se divertia muito e, ao mesmo tempo, era muito sério, sabe? Assim, estava todo mundo levando muito a sério, mas, ao mesmo tempo, era muito lúdico, muito gostoso de estar ali fazendo aquilo lá. E aquilo, nossa, você via no rosto, nos olhos, no brilho dos olhos das mulheres, assim, quanto elas estavam orgulhosas de si mesmas, assim, de estar fazendo aquilo, né? E tudo como isso reverbera na vida delas, no cotidiano delas, na relação delas com a família, com seus maridos, com os homens. Né? E eu comecei a dar mais atenção a isso do que uma preocupação muito grande do filme em si, do produto final, sabe? E que é uma outra lógica, na verdade, né? Você não vai para a oficina porque você tem que fazer um filme, tem que sair um filme. Não precisa sair filme nenhum. O que precisa acontecer é as mulheres realmente, as pessoas, né? Os homens também, enfim,
se apropriarem de verdade, que aquilo traga alguma coisa transformadora, né? Que aquilo traga alguma coisa de positiva para as pessoas que estão ali passando pela experiência, né? E é uma pena que a Cunhana não possa participar, porque eu acho que ela viveu isso muito intensamente, né? E a gente... E agora também, né, ela tá as pessoas estão descobrindo, né? As mulheres realizadoras indígenas, né? Vocês estão sendo, nesse mundo das lives, vocês estão sendo super requisitadas, isso é muito legal, né? E ela também. E eu acho que é um aprendizado incrível esse, sabe? De você estar com as pessoas querendo saber coisas sobre as quais você nunca pensou, como você estava dizendo agora, né? Eu nunca parei para pensar no meu papel de mulher cineasta indígena, né? As coisas foram acontecendo e se deram de uma forma tranquila, né? Agora não é para todo mundo, né? Não é para todas, né? Tem umas que não conseguem sair nem de casa porque o marido não deixa, o irmão não deixa, não quer, morre de ciúme, né? Cada experiência é diferente mesmo, né? E eu dizia que a gente vivia pisando em ovos, nos ovos dos homens, porque você tem que tomar um cuidado muito grande, né? Para eles não se sentirem inseguros com isso, né? E aonde eu percebi isso com mais clareza, não era com os velhos, não eram com as pessoas mais idosas, com os homens, eram com os rapazes, os professores, os agentes de saúde, o pessoal da associação, sabe? Muito mais resistência em ver as mulheres entrando nesse mundo do audiovisual do que as pessoas mais velhas, os mais tradicionais da comunidade. Eu não sei se você já teve, você percebeu isso ou não, se na tua comunidade todo mundo recebe isso com mais abertura, né? Mas lá no Xingu eu vi muito isso, muito, assim, vários lugares onde os homens mais velhos, para eles está tudo certo, e para os jovens não. A parte congelou. Será que ela está conectada? E aí, Pátria? A Mari jogou uma questão aí para você, uma pergunta. Pois eu concordo com você quando você disse, né, que eu vejo isso depois que eu me questionei como cineasta mulher, né, qual seria o meu papel, né, e exatamente é isso, a gente percebe, porque você vai percebendo outras coisas, né, ao longo desses trabalhos que você vai levando. Mas, como eu falei, na minha época, quando eu era criança, né, a gente recebia a mesma educação, né, como tanto para mim, tanto para os meninos. Então, eu vejo a mudança, né, dessas, hoje em dia, com a educação, né, como você falou, eu percebo isso também, que hoje em dia a gente vê tendo mulheres com mais dificuldade em relação a esses, né, trabalhos, não somente como cineastas, mas também com outros trabalhos, porque eu vejo essa, como você falou, assim, a saída desses homens, né, principalmente essas pessoas que trabalham na educação, trabalham na agente de saúde, né, no caso, posto de saúde, e as lideranças, né, principalmente esses mais jovens, como você falou, né, que saem bastante para a cidade e aí voltam e a gente percebe essa relação de marido e mulher, qual a relação entre eles, né, de pessoas mais velhas.
que a pessoa mais velha, você percebe como a relação deles é muito equilibrado, né? E você a diferença na relação dos mais novos, né? Parece, às vezes, algumas mulheres têm dificuldade em certas coisas, porque o marido não deixa, porque o marido ou porque eles precisam cuidar dos filhos, sei lá, essas coisas, né? Mas eu concordo plenamente com você que a gente percebe dessas coisas, principalmente dessas pessoas que saem muito mais da aldeia para a cidade, né? Então, é isso, assim, eu vejo isso, infelizmente, a educação também hoje mudou um pouco, né, com relação a isso, porque a gente hoje já vê, as mulheres, os trabalhos das mulheres é lavar roupa, é lavar os pratos, né, é cozinhar, né, claro que isso também não gera, por exemplo, eu cozinho, porque eu gosto de cozinhar, né, mas que não isso também agora tem outro olhar, né? A mulher tem que cozinhar, porque, né, não é mais na nossa cultura que isso, a mulher tem que cozinhar, né? Então, é um processo né, que vai mudando, né, ao longo desse contato que a gente teve, né, com os não indígenas, e a gente vai levando esse conhecimento, entre aspas, né, que muitos são conhecimentos ruins, né, e, então é isso, assim, eu acho que eu concordo plenamente com a Mari, que essa relação é muito, falar dessa coisa de maridos é complicado. Eu posso dizer o mesmo. É bem complicado mesmo. Como é que foi a experiência de trabalho com as mulheres Machacali, Ana? Eu achei legal você ter falado isso também das mulheres um pouco mais velhas, porque tinha um pouco isso no começo, né? Jovens, né? Todos os projetos que se faz sempre né? Jovens realizadores, jovens. E aí é bem diferente a relação, inclusive, das mocinhas e dos rapazes, do pessoal mais novo. Mas, recentemente, realmente, também a Arnaldo, ela, inclusive, deu uma agora na papai, a Arnalda deu oficina, ela é avó, bisavó. Não. Mamãe. 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 Live, mamãe. Mamãe. A gente já vai liberar. Já vai ser liberada agora. Mas tem de tudo, né? As coisas variam também. A aldeia da Sueli, por exemplo, ela sempre foi muito liderada por mulheres, né? As lideranças sempre foram femininas, então as coisas são bem diferentes, assim, de outras aldeias. Mas é isso, acho que aos poucos a gente vai caminhando, vai chegando lá. Uai, gente, eu não sei, a vontade que dá é de seguir conversando, de fazer uma coisa semanal aí, mensal, conversar direto e fazer mostras de trabalhos em processo e fazer oficinas coletivas e fazer a coisa só crescer mais. Mas assim, hoje, pela live de hoje também a gente já está aqui um tempinho, acho que a gente pode continuar essa conversa depois. E é isso, eu não sei se vocês quiserem falar mais alguma coisa mais específica, mas de toda forma já queria agradecer vocês, eu queria agradecer muito, Pátri, por você ter participado, gostei muito da sua contribuição e eu admiro muito o seu trabalho, viu? Você é maravilhosa demais, sou sua fã. E Mari, também eu nem preciso falar, admiro muito o seu trabalho, você é uma grande fonte de inspiração, desde sempre, sempre foi, e também é uma honra a gente trocar essa ideia.
E, enfim, para quem estiver assistindo aí, eu recomendo demais o trabalho dessas duas e de outras que estão ligadas a essas duas também e que não estão, e de várias outras mulheres que estão aí nessa correria e nessa luta, e, enfim. E é isso, eu agradeço também a participação do pessoal que mandou perguntas, comentários, enfim, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Acho muito. Queria só dizer que essa mostra, Tunin, Machacali, é muito bem-vinda, né? O povo Machacali é pouco conhecido, né? Do mundo de fora, né? Da Brancolândia. E é um povo muito especial, muito interessante que eles fazem em audiovisual, né? Filmes muito premiados também, porque tem uma qualidade incrível, são muito, muito, muito fortes, e eu acho que é muito legal, e a mostra está super bonita, o catálogo está lindo, assim, é um primor de mostra, e acho muito legal, e convido todo mundo a participar e assistir, prestigiar esses cineastas, essas cineastas. E o filme da Sueli, né, e a Mireille, que é um filme incrível, está lá na mostra também, e é novo, né, é um filme bem novo. Obrigada, prazer te ver, Patrícia. Prazer é meu. Esse cabelo. Eu não sei. Eu também agradeço mesmo por esse momento, né, de partilha, de também rever vocês, né, a Ana, Mari. Ela perguntou se ainda lembrava dela, né, da Ana. Claro que eu me lembro. E dizer que, né, é muito importante esse trabalho do pessoal, né, principalmente dos Machacali. Eu fiquei muito feliz que seja uma amostra deles, né? Então, agradeço mesmo por estar nesse momento, né, nessa amostra, porque a Sueli, espero que ela também esteja bem, né, e poder representar de alguma forma, né, esse trabalho lindo que ela está fazendo, eles, na verdade, né, porque por mais que seja um trabalho nosso como mulher, acho que tudo sempre é coletivo, então, realmente, parabéns a eles, né, por esse amostra, e é isso, muito feliz mesmo. Pronto, está liberado. Ganhou um presente? Presente. Gente, muito obrigada. Então, boa noite. Eu também quero agradecer ao Guilherme e à Larice, que estão muito obrigada na tradução para Libras. Enfim, e obrigado também, gente. Desculpa aí aquele atrasinho no começo, vocês ficaram aí desde o início esperando, e muito obrigada mesmo pela força. Mulheres, muito obrigada. A gente continua a conversa aí. E é isso. Boa noite para todo mundo. Ou boa tarde, né? Ou boa noite. E é isso. Obrigada. Um abraço. Beijão. Tchau, Lins. Tchau.